Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 19, vamos continuar neste assunto, agora falando com a professora Flávia Rita, professora de concursos públicos com foco em português, que sempre tem um peso, não importa o cargo que você for tentar aí no seu concurso, português é importante, tem peso, né, professora? Bom dia. Bom dia. No CNU, o português acabou desaparecendo dos editais para a surpresa da maioria dos concurseiros. Nossa Senhora. Dos 8 editais, apenas um traz explicitamente a cobrança de língua portuguesa nas questões objetivas. Mas eu fiquei até na dúvida agora, tirou de forma explícita, mas no meio ali, tipo um Enem, não tem as questões acabam sendo espalhadas ali ao longo da prova, nada disso? Não, na verdade existe a cobrança do português na redação, na prova discursiva para os blocos de 1 a 7. E no bloco 8, além da cobrança dentro da redação, né, que aí no caso é uma redação dissertativa argumentativa, a gente também tem questões objetivas de língua portuguesa. Então, nos blocos de nível superior, né, assim, contrariando todas as prerrogativas de outros certames, não há a exigência de conteúdos de língua portuguesa nas objetivas. Entendi. Professora, vamos continuar falando aqui neste assunto. Não sei há quanto tempo a senhora lida especificamente com essa preparação para concursos públicos. 20 anos. 20 anos, uma grande novidade, né? Reunir da maneira como o governo está fazendo vários editais em uma única prova. A ideia lhe pareceu interessante? Como é que os candidatos estão reagindo ao que foi anunciado? Eu acho que há aspectos positivos, como, por exemplo, o acesso a várias provas no mesmo dia e, obviamente, as condições de deslocamento dificultam aí que muitas pessoas compareçam a provas diversas. Então, a universalização do acesso à prova, uma taxa mais módica se comparada a outros certames, isso aí tudo foi positivo. Agora, o edital em si, ele trouxe outros formatos para questões que já eram mais ou menos desenhadas dentro dos órgãos públicos. E aí você tem, por exemplo, um médico que vai concorrer a um cargo público e no grupo em que ele está inserido ali para ser médico, obviamente exercer a sua profissão, ele não vai ter sequer uma questão ligada explicitamente à sua área de atuação profissional. Eu acho isso um pouco temerário. Então, os blocos, apesar de terem sido desenhados carinhosamente, o processo ter sido feito assim, pensando no sucesso da administração pública, eles oportunizaram algumas distorções, função e cobrança de conhecimento específico. Por exemplo, para quem é formado em letras, não haverá prova de língua portuguesa. Professora, quem fala com a senhora é Murilo. Foi explicado o motivo, por exemplo, dessa exclusão das provas de português, que são um clássico, assim, todo tipo de concurso, vestibular, né? Geralmente são, inclusive, provas que as pessoas ficam até com certo temor, assim. Foi explicado por que deixar apenas num bloco essas provas objetivas de português? Pois é, segundo os órgãos competentes, né, mais especificamente o Ministério que foi criado, nas exigências de nível superior, estaria ali implícito o domínio da língua, o que eu acho que é uma prerrogativa um tanto quanto delicada, e além disso que a cobrança seria feita por meio da prova discursiva, sendo que 50% dessa prova discursiva tem ali os aspectos linguísticos avaliados. Então, essa é a justificativa do Ministério, né? Então, somente os cargos de nível médio terão a exigência de língua portuguesa na prova objetiva e os demais blocos, que são cargos de nível superior, tecnicamente estariam isentos, porque já estariam ali, como eu posso dizer, com o português garantido para o exercício das funções públicas. Professora, quando a gente fala prova de português, só para a gente, até para clarear aqui para o nosso ouvinte, a gente está falando especificamente sobre regras da língua portuguesa, gramática e tal, ou nós estamos também contemplando a questão da interpretação de texto, que às vezes é um temor, assim, porque, né, são às vezes possibilidades muito parecidas ali, a pessoa se confunde. Também está contemplada a questão da interpretação de texto? Sim, as provas de língua portuguesa, né, é lógico que a depender da organizadora, a depender do edital, elas trazem tanto a parte de interpretação de texto, quanto os conteúdos gramaticais que são relevantes ali
para a escrita coerente e padrão, porque a gente espera dentro dos órgãos públicos que o português padrão seja utilizado. Essa é uma prerrogativa do manual de redação, inclusive da presidência. Então, se espera que dentro de um órgão público o português padrão seja utilizado, porque este é o português acessível à coletividade dos indivíduos. E quando a gente fala em português padrão, às vezes fica parecendo que é um português elitizado, mas não, é um texto claro, sem os rebuscamentos próprios, por exemplo, que seriam pertinentes à literatura, e que se faça compreender, que não dê margem, por exemplo, a uma dupla interpretação. Professora, por aqui, Bruno, falando com a senhora, pelos seus 20 anos aí que a senhora disse, né, de experiência nessa área, as provas serão no dia 5 de maio, né, cerca aí de pouco menos de 4 meses aí até a data da prova. Nesse período, a pessoa que decidir, né, fazer a inscrição que abre agora no dia 19, começar agora do zero, pela sua experiência, é possível, né, em 4 meses a pessoa estar preparada para fazer uma boa prova, fazer um bom concurso ou não? Aqueles que já estão aí estudando desde o ano passado, com certeza saem na frente. O que a senhora pode dizer sobre isso? Bom, nós temos um problema em relação ao edital propriamente do CNU, aos 8 editais, com exceção do bloco 8, tá? Os editais de 1 a 7, eles trouxeram 11 matérias para cada edital. Então, são 11 disciplinas, cada uma com várias subdivisões. São 6 disciplinas básicas e 5 disciplinas chamadas de eixos temáticos em cada bloco. Bom, como essas disciplinas não coincidiram com as disciplinas que já eram cobradas em concursos públicos, em sua maioria, claro, né? Porque é claro que existem pontos ali de convergência, isso tornou a atividade de estudar para esse concurso um pouco mais desafiadora. E o prazo de 4 meses me parece quase inviável para o estudo dessas 11 disciplinas. O que acontece, por exemplo, vamos tomar como referência o concurso do Banco Central, cujo edital saiu ontem, tá? O Banco Central, ele trouxe um edital parecido com os últimos editais que já eram aplicados e, por óbvio, as pessoas que gostariam de exercer a atividade típica do Banco Central e passar nesse certame, elas vêm se preparando aí há algum tempo. Isso aconteceu no CNU. As pessoas estavam se preparando para o CNU com base em editais das carreiras ali previstas, como, por exemplo, a carreira de auditor fiscal do trabalho. E aí elas já estavam estudando as matérias que eram próprias dessa vamos dizer assim, dessa carreira. A mesma coisa aconteceu no MAPA. E quando a gente foi encaixar dentro do concurso nacional unificado essas carreiras, houve uma mudança extrema nos editais. Então, os editais que se apresentaram no CNU, eles em nada se assemelham aos editais das antigas carreiras ali propostas, o que dificultou que as pessoas que estavam ali se preparando para o concurso lograssem ali algum tipo de benefício na sua preparação. Então, mais ou menos em relação ao CNU, eu acho que vai ser um concurso muito desafiador e até em certa medida vai contar com sorte. Às vezes o aluno vai escolher ali entre as 11 matérias para estudar alguma coisa, considerando o peso, enfim, esse resultado não vai reproduzir fidedignamente conhecimento, porque em 4 meses, 11 matérias, para quem quer promover aí a possibilidade de acesso, vamos considerar que a população brasileira em sua maioria trabalha, né? São adultos que vão fazer concurso público, então eles precisam trabalhar 8 horas por dia, tem o deslocamento, casa, trabalho, e vão se dedicar durante uma parte do seu tempo aí aos estudos. Então, o edital a ser totalmente inovador em 4 meses é um desafio muito grande. Professora, pegando esse gancho aí no finzinho da resposta da senhora, e minha pergunta agora nem só com relação a esse Enem dos concursos, para quem pensa em entrar nessa jornada aí, né, de ser um servidor público, ser um concurseiro, quer dizer, a pessoa precisa ser uma concurseira, tem que abrir mão de tudo mesmo, porque tem gente que abre mão da profissão, passa o dia inteiro mesmo estudando, uma dedicação, um esforço enorme para tentar alguma vaga. Agora, para esse cidadão comum que, igual a senhora está falando, trabalha 8 horas por dia, tem chateação em casa, no trabalho, tem uma vida, ainda tenta fazer uma academia, se manter saudável, como essa pessoa pode começar esse 2024 numa organização pessoal mesmo para começar aí a estudar para concurso?
Ó, o concurso é um processo de médio e longo prazo, né? Obviamente a gente sabe que não dá para estudar em um dia e ser aprovado no outro. Isso aí vai ser sempre uma exceção dentro do cenário de concurso público. O mais importante no concurso não é a quantidade de tempo que o aluno dispõe. Eu tenho 8 horas para estudar por dia, minha vida é muito melhor. Na verdade, é a constância com que aquele candidato se propõe a estudar. A realidade dos concursos, ela aponta para que muitos servidores ali são, de fato, pessoas que tinham uma vida comum, trabalhavam, tinham filhos, ou seja, se organizaram num projeto de médio e longo prazo para alcançarem a aprovação, como qualquer projeto de longo prazo, né? Eu sempre falo que se você quer ascender na carreira, você vai fazer uma pós-graduação, isso vai demandar aí um esforço de 2, 3 anos e a organização desse tempo, a perseverança em um objetivo de médio e longo prazo. Então, 2 horas por dia bem estudadas acabam sendo muito eficientes. E a constância desse objetivo. Concurso, geralmente as pessoas vão ter ali 1, 2, 3 anos de estudo para de fato lograrem êxito no seu objetivo principal. Essa é a realidade. Faz sentido que seja assim, porque as pessoas, de uma maneira geral, não vão poder abrir mão de uma vida em sua integralidade para fazer uma prova, né? Então, é claro que um ou outro vai poder abrir mão ali de um trabalho, vai ter alguém para poder custear os estudos ou para custear a própria existência ao longo de um determinado período. Mas os mortais vão precisar se organizar e é viável. Eu não acho que o candidato tem que abrir mão de tudo, nem acho saudável. Ele precisa inserir o estudo em sua rotina e trabalhar esse estudo com regularidade. Professora, acho que a Joseli mandou mensagem aqui perguntando sobre o concurso CNU, se tem idade limite para participar. Não tem idade limite para participar do CNU. A prerrogativa de idade limite, ela se impõe apenas a alguns poucos certames em carreiras específicas da administração pública, como, por exemplo, o ingresso nas carreiras militares. Então, de uma maneira geral, nenhum concurso público vai ter idade máxima para ingresso. Idade mínima, sim, 18 anos. Tá. E o Pedro aqui no chat perguntando sobre cadastro de reserva, se tem algo que dispõe sobre isso. No CNU são mais de 6.000 vagas efetivas, ou seja, vagas para provimento imediato, e há também, dentro do mesmo edital, a previsão de cadastro de reserva para inúmeros cargos. Então, cada cargo dentro do seu edital, que são 8 editais, né? Cada cargo de cada órgão já dispõe, dentro do conjunto do edital, quais são as prerrogativas de cadastro de reserva, mas são muitos cadastros de reserva. E isso até é importante, porque o custo para se realizar um concurso público, ainda mais, né, um concurso público unificado, é muito alto. Então, pensando numa gestão eficiente dos recursos públicos, o ideal é que haja mesmo um cadastro de reserva. Tá certo. 10h22, a gente conversou aqui na Band News FM com a professora Flávia Rita, especializada em concursos públicos, foco em português. Professora, muito obrigado, viu, pela conversa, muito esclarecedora. A professora está com uma fanbase lá no nosso chat, muitos elogios a ela, inclusive, aqui. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigada, pessoal. Um abraço e sucesso a todos os concurseiros que vão aí encarar a empreitada do CNU. Nossa, é isso. Boa sorte para essa turma. Obrigado.